Fala, profissional da saúde, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, você vai entender agora por que é que você não pode ficar mais parado no tempo. A gente tem que acompanhar as mudanças e as mudanças acontecem de maneira extremamente rápida. Eu vou mostrar para você agora isso através de um exemplo do futebol. Futebol que é um esporte que eu gosto muito, tanto é que estou aqui com a camisa do meu time do coração e vou dar um exemplo para vocês. Então, quando você pensa no futebol há 30, 40 anos atrás, 40 anos atrás, vamos lá, 40 anos atrás, um jogador de futebol corria em média entre 5 e 6 quilômetros por hora. Não é a velocidade que ele tinha, é a quantidade que ele percorria num campo de futebol. Hoje a gente sabe que os atletas de futebol, eles correm cerca de 11 a 12 quilômetros por partida. O que é que mudou? O tamanho do campo continua o mesmo. Se não foi o tamanho do campo, foi o quê? Foi a forma como o futebol está acontecendo. Então a gente tem vários exemplos dentro do futebol que mostram isso. Vamos lembrar que você tinha na década de 70, 50 anos atrás, 40 anos atrás, uma seleção tricampeã do mundo, onde a gente teve um jogador excepcional, que era o Gerson. Gerson era um canhoto habilidoso, jogou no Botafogo, jogou no time do São Paulo e ele tinha muita categoria e jogou na seleção tricampeão mundial ao lado de Pelé. Fez aquele lançamento maravilhoso para o Pelé e colaborou demais com a seleção brasileira para vencer o tricampeonato mundial. O Gerson era um atleta que fumava 4 maços de cigarro por dia, tanto é que na década de 70 ele fez até uma propaganda de cigarro, um antigo cigarro que chamava Vila Rica, e naquela época ele podia fazer isso. Por quê? Porque ele jogava mais parado e ele não percorria a distância que os atletas percorrem hoje. Hoje seria praticamente impossível o Gerson fazer isso. Aliás, o Gerson, em uma das suas entrevistas, disse que se arrependeu demais de ter feito propaganda de cigarro, mas vivendo, evoluindo e aprendendo, ele fala isso até hoje. Então assim, se a gente pensar na seleção pentacampeã do mundo, né, a gente teve lá Ronaldo, Rivaldo, né, uma seleção de craques. Voltando um pouquinho mais para trás, a gente teve a seleção tetracampeã, Romário. Romário era um jogador que jogava o quê? De centroavante, praticamente parado. Na verdade, ele era servido e a partir disso, o que acontecia? Ele era um craque, ele era um matador, a bola caiu no pé dele, ele matava. Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, a mesma coisa. Você tinha jogadores que trabalhavam com a habilidade extrema e não precisavam correr assim distâncias enormes e se tornaram pentacampeões mundiais. Muito bem, aí quando eles se tornaram pentacampeões mundiais em 2002, o que aconteceu? Em 2002 eles pegaram a Alemanha no final da Copa e venceram por 2-0. 2-0 foi o placar da final da Copa do Mundo. E a partir da final da Copa do Mundo, o que a Alemanha fez? Sentou no campo depois da partida e ficou chorando? Ficou se lamentando pós-jogo? Não. A seleção da Alemanha não ficou sentada chorando pós-jogo. O que eles fizeram? Eles investiram em equipes de base, eles começaram a formar um time de garotos que jogavam com determinado padrão de jogo, se diferenciando daqueles que participaram daquela Copa de 2002, renovaram a sua seleção, técnico novo que ficou lá há cerca de quase 18 anos, e eles chegaram para a Copa de 2014 aqui no Brasil, 30 dias antes da Copa do Mundo. Foi a seleção que mais se adiantou em chegar no país e foram fazer o quê? Foram viver numa sede lá na Bahia. Arranjaram uma sede na Bahia e eles treinavam intensamente e não tinham um intervalo. Por que eles fizeram isso e foi praticamente a única seleção que fez isso? Ela fez isso porque o técnico dizia, nós temos apenas 7 jogos, cada um deles sendo fundamentais, por isso são jogos que vão acontecer em intervalos curtos e nós não temos tempo para descansar. Eles foram para o sul da Bahia, se adaptaram, ficaram treinando intensamente, não tiveram dias de folga, diferente da nossa seleção e de outras seleções que a gente viu jogar,
E aí chegou nas quartas de final, quando teve a oportunidade de ter a revanche com o Brasil, e o que é que aconteceu? Chegaram aqui e fizeram aquele fatídico 7-1 no Mineirão. E quando eles fizeram 7-1, o que é que mostra isso pra gente? Isso mostra que eles não ficaram parados, eles evoluíram dentro desse processo. Eles criaram o quê? Eles criaram um processo de evolução. Consequentemente, você transportando isso para a nossa vida, a vida muda constantemente. Quando eu penso no meu filho que tem 18 anos, ele nunca viu o Brasil ficar campeão. Ele já ouviu falar da geração de Ronaldo e de Rivaldo, ou a de Romário, ou a de Pelé, mas ele nunca viu ao vivo a seleção brasileira ficar campeã. E o que ele vai fazer? Ficar sentado esperando? Não. E o que o Brasil fez até agora? Mudou o seu comportamento de jogo? Então, quando a gente transporta isso para a nossa vida, a gente tem que entender que quando a gente sai do futebol e a gente entra na nossa vida, é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. A gente não pode ficar sentado esperando, lamentando ou achando que a vida é isso que tem que ser vivida. Vamos pensar em outras coisas. Quando eu lembro do Orkut em 2011, que eu tinha e era bastante ativo, o Orkut tinha 55 milhões de seguidores. O Orkut acabou e ele acabou sendo o maior naquele momento. Mas por que ele acabou? Ele acabou porque quem veio na sequência se adaptou de uma forma melhor, de uma forma mais rápida. Então, dentro desse processo, nem sempre o mais forte acaba vencendo o tempo. Por isso a gente tem que pensar nisso. Quando a gente transportou aquelas ideias lá do futebol, a gente tem que lembrar que hoje o futebol, além de ser mais dinâmico, mudar com uma velocidade assim exacerbada, a gente tinha craques que eram decisivos, como eu já falei para vocês, Ronaldo, Rivaldo, Pelé, próprio Gerson, a gente tinha Zico, tinham jogadores que eram decisivos sozinho. Hoje a gente tem outros tipos de jogadores que trabalham de que forma? A gente tem lá Messi trabalha, além de fazer muitos gols, ele trabalha servindo muito, ou seja, coisa que antigamente os jogadores que tinham posições fixas não faziam. Então, a partir disso, você tem que começar a pensar se você está evoluindo dentro daquilo que você tem feito na sua vida. Se você tem ficado no mesmo trabalho, se você tem feito as mesmas coisas, se você não tem investido em você, se você não está evoluindo com velocidade, aceitando que muitas coisas mudaram, assim como o advindo da internet, assim como a forma de trabalhar mudou e está mudando cada vez mais, a gente tem muito mais coisas online acontecendo do que presenciais. Muito em função, obviamente, da pandemia, que adiantou esse processo que estava previsto para acontecer talvez em 5, 10 anos, e isso acabou adiantando tudo isso na nossa vida. Então, eu falei um pouquinho ilustrando o futebol, mas eu queria dizer, na verdade, da nossa vida. A gente não pode ficar parado, a gente tem que se adaptar, a gente tem que buscar aquilo que é novo e aquilo que a vida está nos pedindo. Então, se você não tem essa capacidade de adaptar, você vai sofrer muito com isso. Por isso, essa foi apenas uma história relacionando com o futebol, mas ela é muito importante para você entender que na vida da gente, isso é extremamente importante. Então, procura se adaptar. Se você está com dificuldade de conseguir fazer isso, procure ajuda para que você possa criar métodos para que você evolua e se adapte da melhor forma possível. O que você não pode ficar é parado, esperando, achando que a vida ou que os ventos vão soprar a seu favor, porque isso não vai acontecer. Legal? Eu falei de futebol, mas eu queria dizer da vida. Então transporta isso para a sua vida e começa a mudança já. Não espera porque quem espera é ultrapassado. Legal? Fiquem com Deus. Beijo no coração.